Seja bem-vindo ao Manual da Educação Física. Neste vídeo será abordado o tema Princípios Básicos do Treinamento de Força. Antes de discutir os princípios do treinamento de força, é preciso conhecer a terminologia da palavra princípio, que significa origem, causa, opinião. Esses elementos são cruciais para o sucesso de um processo. Em outras palavras, são regras que direcionam as ideias e as atitudes a serem tomadas. Então, princípios do treinamento de força são os procedimentos básicos que nortearão a prescrição do treinamento. Princípio da conscientização. Segundo Monteiro, o princípio da conscientização se fundamenta na justificativa de que o indivíduo deve compreender os motivos pelos quais ele realiza determinado exercício. Isso ajudaria a conseguir resultados mais eficientes. O princípio da conscientização nada mais é do que a informação adequada e fundamentada a ser transmitida ao cliente-aluno, a fim de favorecer o processo de adoção, ato de escolher, iniciar, modificação. Por exemplo, comportamento relacionado à saúde e adesão, manutenção da prática consciente ao treinamento físico. Princípio da adaptação. É fundamental saber que as melhoras no organismo não ocorrem durante uma sessão de treinamento, já que o estresse causado nesse momento normalmente gera degradação das fontes energéticas e de estruturas do organismo, piorando suas condições. O treinamento agudo poderia, então, ser considerado um estímulo que, de forma crônica, poderá incorrer em melhoras orgânicas. Quando esse processo ocorre de modo sistemático, o estresse causado resulta em ajustes do organismo, adaptação, ao novo regime ao qual ele é submetido. Efeitos do treinamento. Efeitos agudos. Alterações que ocorrem durante o treinamento. Efeitos parciais. São específicos, em geral, localizados e provocados por meio de um treinamento simples. Por exemplo, a realização exclusiva do supino, e não de uma sessão completa de treinamento para o peitoral maior. Efeitos imediatos. São decorrentes de uma sessão de treinamento, manifestando-se imediatamente após. Efeitos crônicos. Aqueles que se evidenciam após um período de treinamento. Efeitos residuais. São retidos com a interrupção do treinamento. Princípio da sobrecarga progressiva. O princípio da sobrecarga progressiva fundamenta-se no fato de que, para evoluir, o organismo necessita de treinos com cargas maiores àquelas às quais está adaptado. A evolução do resultado é determinada pela qualidade do treinamento. Desde o estágio inicial do treinamento até o mais avançado, o aumento de carga deve ser gradual e de acordo com as capacidades fisiológicas e psicológicas de cada indivíduo. Uma exigência importante do princípio da sobrecarga progressiva é a necessidade de variação do treinamento, a qual propicia períodos de descanso planejados e diferentes níveis de estresse do exercício. Formas de promoção de sobrecarga. 1. Aumento da intensidade. Resistência a peso absoluto ou relativo para um determinado exercício e movimento. 2. Aumento do número de repetições realizadas com uma determinada sobrecarga. 3. A velocidade e o tempo da repetição com cargas submáximas podem ser alterados em função dos objetivos. Por exemplo, aumenta-se a velocidade da fase concêntrica de um determinado movimento quando o objetivo do treinamento é aumentar a potência muscular. 4. Diminuição ou aumento do período de intervalo entre as séries e os exercícios. Recomenda-se diminuir o intervalo quando o objetivo é aumentar a resistência muscular. Dessa forma, realizar-se mais trabalho para o mesmo período de treinamento. É sugerido aumentar o tempo de intervalo quando o objetivo é aumentar a força máxima, ou a potência muscular, pois, ao se aumentar o intervalo, permite-se adicionar peso ou resistência maiores. 5. Aumento do volume do treinamento por meio do número de série ou repetições por série. O aumento deve ser gradual, em torno de 2 a 10%, quando ocorre adaptação. Princípio da acomodação. Indivíduos que praticam de forma sistemática uma modalidade na qual aplicam a mesma carga durante um período prolongado estarão sujeitos a um decréscimo na evolução da variável em questão. Em outras palavras, quanto mais treinado é um indivíduo, menor é a magnitude do ganho. Princípio da especificidade. No treinamento de força, assim como em outros tipos de treinamento, existe alto grau de especificidade na tarefa motora a ser realizada. Isso significa que se deve treinar de forma específica para produzir efeitos específicos. Assim, as adaptações fisiológicas decorrentes do treinamento de força são próprias dos grupos musculares treinados,
do tipo de ação muscular, concêntrica, excêntrica ou isométrica, da velocidade e da amplitude do movimento e da fonte de energia predominante. O princípio da especificidade tem íntima relação com programas de treinamento esportivo, sendo fundamental para os atletas de alto rendimento. Princípio da individualidade é a teoria que garante a individualização do programa de treinamento. Para tanto, consideram-se as necessidades específicas, ou os objetivos e as habilidades do indivíduo para quem o programa foi elaborado. Esse princípio parte do pressuposto de que existe uma diferença substancial entre as pessoas. Logo, não é surpreendente que o estímulo de um mesmo exercício provoque diferentes respostas. Princípio da variabilidade. Fundamenta-se no fato de que não importa o quão eficaz seja um programa de treino, ele poderá ser executado apenas por um curto período. Esse fato sugere que, no caso de um indivíduo apresentar algum tipo de adaptação do treinamento, um novo estímulo deve ser aplicado ao músculo, ou seu progresso ficará estagnado. O princípio da acomodação, entre outros princípios, consolida a periodização. A variação, base da periodização, é o progresso sistemático de alteração de uma ou mais variáveis do programa de treinamento. Princípio da manutenção. Quando o indivíduo atinge o resultado esperado de um programa e pretende mantê-lo, ele deve seguir o princípio da manutenção. Esse princípio fundamenta-se em achados científicos e clínicos de redução do volume, dias de treino, tempo de execução de exercício, número de séries e etc. Associada à manutenção da intensidade do treinamento, ajuda a manter o resultado relativo à variável em questão. Princípio da reversibilidade. Uma consequência da interrupção ou da diminuição da intensidade e ou do volume de treinamento abaixo de um nível mínimo é a regressão dos resultados obtidos. A reversibilidade é a expressão da capacidade do organismo de eliminar as estruturas não utilizadas, a fim de que os recursos estruturais liberados sejam aproveitados por outros sistemas do organismo. Obrigado por assistirem o vídeo, curtam e se inscrevam no canal.